Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês uma dica bem legal, que serve tanto para computadores de mesa como para notebook. A gente apertava o botão dele de ligar, só acendia a luzinha no teclado, mas não dava tela. E em computadores também, em PCs, em computadores de mesa, acontece a mesma coisa. Ele acende as luzinhas lá no painel, mas não dá tela. Quando não, eles apitam. O problema que está aqui é um problema no pente de memória. Então o que a gente tem que fazer? Tirar o pente de memória e passar uma borracha nos contatos dele para tirar aquele amarelado que fica no pente de memória. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. No caso desse notebook aqui, ele estava com esse defeito, e então eu precisei tirar o pente de memória dele, que fica aqui embaixo. Alguns notebooks deixam a gente tirar fácil, aqui tem uma abertura fácil para chegar ali no pente de memória, outros não. Mas se o seu tiver essa tampinha aqui embaixo, você tem acesso ao pente de memória dele, e aí pode ser que resolva o seu problema aí. Eu vou soltar aqui a tampinha e mostrar para vocês como é que é. Pronto, essa tampinha aqui ela sai, e aí você vai ter acesso aqui aos pentes de memória do notebook. Tá bem? Uma coisa interessante também, e é importante, se o seu notebook tiver como soltar a bateria, é melhor você tirar a bateria dele para não correr nenhum risco de queimar a placa, tá bom? A gente às vezes vai mexer aqui e acaba que, né, pode acabar queimando o notebook por causa disso. E tem uma travinha aqui, ó, você empurra para o lado e aí você consegue tá soltando a bateria dele aqui, ó. Tá bom? Pronto. Tá aqui, ó, notebook sem a bateria, agora eu consigo trabalhar nele com mais segurança. Os pentes de memória para soltar, ele tem duas travinhas, uma aqui embaixo e uma aqui em cima. Então você tem que tentar com a mão, se você conseguir, fazer esse movimento aqui, ó, para abrir a travinha. Quando você puxar dessa forma assim, ele vai subir um pente de memória. Então aqui tem uma trava e aqui tem outra. Vou tentar soltar aqui com a mão, ver se vai dar certo. Uma para cima e uma para baixo. Eu não estou conseguindo porque está bem apertado aqui. Então, como o notebook está sem a bateria, você pode usar uma chavinha, ó, e puxar aqui com a chavinha um e o outro também, ó. Note que o pente de memória ele levanta e vai sair, ó. Tá bem? Tenta usar um lápis ou uma tampinha de caneta para fazer isso, né? Para não correr o risco de usar metal aqui e acabar riscando ou danificando o pente de memória. Aqui está o outro pente, mesma história. Ele tem aqui, ó, uma trava aqui em cima e também tem uma trava aqui embaixo, ó. Né? Então o movimento que a gente tem que fazer com essas travinhas é de abrir ela para ele subir. Vou fazer a mesma coisa então aqui na bancada. Um lado aqui eu vou empurrar com o dedo e o outro eu vou empurrar com o lápis aqui, ó. Só para o pente poder subir, ó. Tá vendo? Ele levantou já, ó. Percebe que ele fez esse movimento aqui, ó. Olha lá. Aqui travou e aqui ele subiu, ó, levantou. Pronto. Então, como eu estava dizendo, com o tempo eles ficam amarelados e aí acaba que não dá contato mais com a placa-mãe. Então a gente pega uma borracha e passa aqui, ó, nesses contatos e limpa esses contatos aqui passando uma borracha. Ele tem dos dois lados esse contato amarelinho aqui, ó. Você passa a borracha aqui e do outro lado também. Tá vendo aqui os contatos que o pente de memória tem? Em computador de mesa, ele é um pente de memória um pouco maior, mas a ideia é a mesma. Você vai passar a borracha aqui, pode ser uma borracha escolar, no caso aqui eu estou usando um lápis borracha, mas serve também. E aí você vai passar essa borracha para tirar esse amarelado que fica aqui, ó. Ele fica um amarelado feio. E aí, conforme você vai passando a borracha, você vai percebendo que ele vai ficar dourado, né? Então ele vai deixar de ser aquele amarelo feio e vai começar a ficar dourado aqui os contatos. Aí você fazendo isso com a borracha, depois que você fizer isso, você pega um paninho e passa com esse paninho, não assopra não, só com um pano mesmo, só para tirar a sujeirinha da borracha que vai ficar aqui, tá bem? E o pente de memória, tenta sempre pegar ele pelas bordas aqui, ó, pelas laterais, não pega ele assim não, porque se você pegar assim, corre o risco da sua estática queimar o pendrive, tá bom? E aí vocês vão queimar o pendrive. Pega ele sempre pela lateral.
Então tá aqui, uma vez que você passar a borracha nesses contatos aqui e limpar com um paninho, você já pode voltar ele lá para o notebook, que pode ser que ele já dê tela. O defeito normalmente é só esse daqui. Esse defeito da tela não aparecer, o computador acender a luzinha, mas não dá tela, quase sempre é defeito no pente de memória, que está sujo, que está com oxidação aqui ou um mau contato no slot. Aqui tem dois, né? A gente vai passar a borrachinha aqui nos contatos nos dois pentes de memória, vai limpar com um paninho e vai voltar lá para o slot. Ok? Tá aqui. Vamos voltar à bateria. Vou colocar agora aqui o conector de energia da fonte. E aí vocês vão ver que ele vai ligar e vai dar a imagem normal. Vou apertar aqui o botão de power. Já ficou azulzinho, já acendeu a luzinha. E olha lá. Tá vendo? Já tem tela já. Vou apertar um Enter aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Se o seu notebook aí não estiver dando tela, mas estiver acendendo aqui a luzinha de power, pode ser esse problema aí no pente de memória, você mesmo consegue resolver sem ter que levar aí numa assistência, né? Sem ter que pagar para ninguém. Eu peguei aqui um outro pente, só para fechar aqui o vídeo. Esse aqui é um pente de computador, um pente de computador normal, de mesa, né? É um pouco maior. Quando eles estão limpinhos, eles ficam bem douradinho, brilhante assim, sabe? Bonito. Mesma história, né? Vai limpar bem, vai passar bem a borracha aqui, como se você estivesse apagando, sabe? Só que aí no caso você está limpando os contatos aqui. E aí conforme você vai passando a borracha, você vai percebendo que os contatos eles vão ficando dourados, vai voltar a brilhar de novo, ficar bonito, um brilho bonito. E aí você vai fazer isso dos dois lados, né? Tanto desse lado como do outro lado aqui também, ó. Então depois que você passar a borracha em tudo aqui, você pega um paninho e passa um paninho nele para tirar aqui a sujeirinha da borracha que vai ficar, né? Sempre fica uma sujeirinha de borracha, né? Umas lasquinhas de borracha aqui. Limpa bem, limpa direitinho, deixa bem limpinho, que pode dar certo aí e voltar a ter a imagem aí o seu computador e vai ligar normalmente. Ok, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo aí. Acompanhe o canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí se gostou, compartilha. Até o próximo vídeo, então.